A causalidade, a subjetividade e a história, 1966 e 67. 4. Vietnã, 1967. Excertos. No Vietnã, o imperialismo norte-americano tentou fazer a demonstração de que sempre era capaz de impor sua lei e seus métodos quando bem o entendesse. Ele mobilizou seus enormes recursos econômicos e humanos com vistas a alcançar esse objetivo. Aceitou comprometer seu prestígio auto-atribuído de grande nação irmã protetora do mundo livre. O status quo internacional, mantido a duras penas a partir da Segunda Guerra Mundial, viu-se perturbado por isso. O povo vietnamita lançou-se de corpo e alma à luta contra a agressão. Seu heroísmo e sua inteligência não têm comparação na história. Ele combate por sua sobrevivência, sua independência nacional, sua unidade, sua soberania. É consciente de que sua causa é também a da emancipação das classes oprimidas e das nações sujeitadas. A opinião pública francesa, de sua parte, considera-se em seu conjunto pouco afetada por esse conflito. Não obstante, os interesses do povo vietnamita vão fundamentalmente ao encontro dos interesses dos trabalhadores, dos intelectuais e de todos aqueles que estão ameaçados de ver se reforçarem no futuro as diversas formas de repressão usadas nas sociedades capitalistas, por mais modernistas que sejam. Será necessário lembrar que a defesa da verdade está na base de toda a luta emancipatória, que as formas mais sutis e mais eficazes de alienação são as que parecem naturais, aquelas de que não se consegue sem mediação tomar consciência e que impregnam o próprio cotidiano da existência? É assim que uma espécie de comportamento coletivo de evitação levou a um verdadeiro desconhecimento sistemático da real natureza do drama que se processa no Vietnã. Até certo ponto é cabível pensar que nem os mais lúcidos escapam completamente a esses mecanismos. Eis, pensamos nós, uma questão importante que precisa ser elucidada. Consideramos com efeito que a selvageria da agressão norte-americana a um povo do terceiro mundo não deve ser tida como uma manifestação aberrante de um acidente histórico, sem maior significação. Esse pesadelo requer uma interpretação numa perspectiva de conjunto. Com ele se inaugura uma nova virada da história. Em outras palavras, pensamos que não é só como cidadão ou militante desta ou daquela organização que temos de tomar uma posição sobre o que acontece lá, mas igualmente visto que temos uma pesquisa específica a realizar em diferentes domínios das ciências humanas. Com a Guerra do Vietnã, reforça-se nos Estados Unidos uma ideologia da raça dominante, com seus correlatos de puritanismo, seus mitos exterminadores do mau objeto, tudo o que é outro, tudo o que pretende escapar, ou de fato escapa, ao American Way of Life. Os piores atos de barbárie, cometidos diariamente pelo Corpo Expedicionário Americano, pelas tropas fantoches de Saigon e seus aliados, são metodicamente afastados da consciência de uma opinião pública moldada pelas máquinas da informação. Diante disso, chegamos a pensar no fascismo. Está claro que o hitlerismo se desenvolveu num contexto histórico totalmente distinto. Mas isso não deveria impedir-nos de refletir sobre o processo de degeneração moral que conhece a nação mais poderosa do mundo. À parte, as minorias ativas que lutam na contracorrente sem ter obtido até agora resultados decisivos. Freud, depois de Marx, nos forneceu o meio de melhor abordar essa função de desconhecimento e de defesa da ideologia. As relações de produção das sociedades ditas de consumo são mobilizadas de tal maneira que as classes dominantes tenham aí um controle crescente das determinações inconscientes dos indivíduos. Os modos de vida e de informação, as instituições, tudo nos predispõe a aceitar sem maior reflexão sistemas de coerção de todo gênero, a par de um assujeitamento quase absoluto às engrenagens econômicas. Em contrapartida, assistimos ao fato de serem essas sociedades de consumo cada vez mais geradoras de perversões coletivas do tipo que conhecemos há um bom tempo com o nazismo, há um pouco menos de tempo com a Guerra da Argélia e hoje com a Guerra do Vietnã. Em que um tal drama, tomando-se a palavra como eco de sua acepção politzeriana,
se inscreve no fundamento da existência de cada um de nós? Que tipo de repercussão inconsciente pode ter sobre as instituições com as quais lidamos? Em que o estudo de eventos políticos e sociais como esse pode constituir um objeto de interesse das diferentes ciências humanas? Em que condições de estruturas sociais, aparentemente mais ou menos fechadas em si mesmas, são suscetíveis de se abrir a um processo analítico que implica uma atualização de novas formas de subjetividade social e de assunção da história? A decifração psicanalítica, ao querer desconhecer que os objetos de amor ou de repulsa, os modelos identificatórios, em suas relações mais íntimas com o sujeito, incidem diretamente sobre os processos históricos, exclui de imediato de seu campo de elucidação determinismos inconscientes de primordial importância. No nível do sujeito inconsciente, a verdade é indivisa. A distinção entre a vida privada e os diversos níveis da vida social deixa de vigir. Nessas condições, a eficiência dos sistemas de valor não depende do grau de consciência que se pôde adquirir por meio da educação, da informação e da cultura. Assim, a violência conquistou seus direitos no curso da história, elaborou seus evangelhos e até sua jurisprudência internacional. O fascismo produziu uma forma inédita e extremamente perturbadora de violência. A agressão norte-americana nos traz hoje outra. Tendemos a nos tranquilizar, a desconhecer a originalidade de semelhante processo, a nos dizer que no final as coisas acabam bem. As regras do bom senso reassumirão as rédeas, que a nação norte-americana vai voltar a si. Na verdade, há boas razões para crer que esse tipo de raciocínio procede de um dos mecanismos de defesa que evocamos e que são instaurados para proteger o sono da coletividade. Essa recusa em levar a sério toda a perspectiva histórica que se perfila no horizonte de desconhecimento e inquietude, essa tendência irreprimível a remeter todo evento novo a um sistema imaginário de reminiscência histórica, poderíamos atribuí-la àquilo que Freud descreveu no registro da pulsão de morte? Repugna a boa consciência racionalista e progressista abordar essa dimensão do problema. Os mais militantes entre nós estão bem especialmente expostos a um otimismo a priori no que se refere à evolução das sociedades industriais. Um simples exame superficial da história recente revela, contudo, inúmeros indícios de que a atual forma das relações internacionais é incapaz de encontrar um ponto de equilíbrio. Poderíamos imaginar que alguma estabilização seja possível enquanto os países do terceiro mundo permanecerem num desesperador impasse econômico? O mito, antes universal, da coexistência pacífica, lembremo-nos do espírito de Bandoeng, perdeu todo o sentido. Em nossos dias, há apenas uma coexistência de fato entre as potências industriais dominantes, e o destino das nações pobres só é levado em conta em função de sua importância estratégica e econômica, bem como de sua submissão neocolonialista. Como as relações de produção capitalistas não passaram, no essencial, por modificações decisivas, e como os Estados socialistas mostraram-se incapazes de impor outra lei internacional que não a da selva, o Estado líder do imperialismo mundial dedica seus esforços a reajustar as relações de forças em seu proveito e a estabelecer um sistema de policiamento internacional. Mais uma vez, isso desembocou nesse outro pós-guerra, que também poderia ser simbolicamente representado pelos organismos internacionais, cuja missão de arbitragem deveria permitir garantir a manutenção de uma paz perpétua. Um outro sistema de valores, ainda em busca de legitimidade, está prestes a sucedê-lo. Basta pensar, por exemplo, na inacreditável noção de droit de suite, direito de perseguição, que parece hoje natural e que pode justificar qualquer forma de agressão. Diante dessa evolução, as palavras de ordem tradicionais de luta anti-imperialista perderam o sentido. As análises, as estratégias propostas pela esquerda clássica permanecem contradependentes das do imperialismo, uma vez que ele mesmo integrou toda uma parcela da própria bagagem ideológica de seus adversários. Tudo se passa como se os parceiros em atividade respeitassem a mesma regra do jogo, na incapacidade em questão de se apossar das alavancas de uma verdadeira transformação das relações de produção em escala internacional. Che Guevara, em sua última mensagem, falava da trágica solidão do Vietnã, mas não é igualmente trágica a solidão das classes oprimidas no seio das sociedades opulentas? Seria também necessário olhar de frente
o desespero secreto e paradoxal dos revolucionários ocidentais, seu sentimento de impotência diante do crescente controle econômico que faz que os trabalhadores aceitem seu destino sem reclamar e, quem sabe, até levá-los a amá-lo na medida mesma de sua repugnante banalidade. Considerando-se as coisas por contraste, a heróica solidão do povo vietnamita, sua criatividade, a riqueza das relações sociais que construiu através de sua luta, a originalidade dos organismos estabelecidos pela Frente Nacional de Libertação afiguram-se um verdadeiro canto de esperança.